Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto. E o tema do estudo de hoje é: o que você quer que eu lhe faça? O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Marcos capítulo 10, do verso 50 a 52. Aqui, Marcos registrou as seguintes palavras: Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Até esse ponto, no Evangelho de Marcos, com poucas exceções, Jesus dizia às pessoas que não contassem a ninguém sobre seus milagres e sobre quem ele era. Nesse relato do texto de hoje, quando Bartimeu ouviu que se tratava de Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que está em Marcos capítulo 10, verso 47. Mantendo o tema da revelação e do segredo presente no Evangelho de Marcos, a multidão assumiu o papel de quem pedia silêncio, enquanto tentava, sem sucesso, acalmar o mendigo barulhento. Mas Bartimeu não se intimidou e gritou ainda mais alto, conforme está em Marcos capítulo 10, verso 48. Suas palavras eram uma confissão de fé em Jesus como Messias e uma expressão da certeza de que ele podia curá-lo. O título, Filho de Davi, na época de Jesus, envolvia dois conceitos. Primeiro, o retorno de um rei ao trono de Israel. E segundo, a ideia de que esse personagem realizaria curas e expulsão de demônios. E encontramos no Antigo Testamento alguns textos que embasam isso, como Isaías 11, Jeremias 23, versos 5 e 6, capítulo 33, verso 15, Ezequiel, capítulo 34, versos 23 e 24, e o capítulo 37, verso 24, Miqueias, capítulo 5, do verso 2 ao 4, Zacarias, capítulo 3, verso 8, e o capítulo 6, verso 12. Jesus parou e pediu que chamassem o cego. É interessante que o homem, ao se aproximar de Jesus, atirou a capa para o lado. Nesse tempo, os cegos ocupavam a parte inferior da sociedade, juntamente com as viúvas e os órfãos. Estavam abaixo do nível de subsistência e enfrentavam perigo real. A capa representava a segurança do homem. Deixá-la para trás significava que ele tinha fé de que Jesus o curaria. Jesus não decepcionou. Todos os que iam a ele em busca de ajuda eram recebidos. Cristo fez a mesma pergunta que havia feito a Tiago e João: O que quer que eu lhe faça? Conforme lemos em Marcos capítulo 10, verso 36 e também no 51. Sem hesitar, o cego pediu a Cristo que lhe desse visão, o que o mestre fez imediatamente. Então, o homem agora curado seguiu Cristo pela estrada. Essa história é o encerramento da sessão de discipulado em Marcos, servindo como complemento e apoio para a história da cura de outro homem cego, registrado em Marcos capítulo 8, do verso 22 a 26. As duas histórias ilustram que o discipulado consiste em ver o mundo e a realidade com novos olhos. Às vezes, não claramente no início, mas sempre seguindo Jesus no caminho. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu quero deixar também com você o texto para sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Mateus capítulo 23. Que o Espírito Santo, nosso Senhor, que está aí do seu lado agora, te abençoe muito e com a permissão dele amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.